Vamos fazer nesse vídeo a demonstração do limite fundamental, que seria o limite, quando x tende a zero, da função seno de x sobre x, e esse resultado é igual a 1. Bem, para eu fazer essa demonstração, eu vou precisar de alguns recursos geométricos. Eu vou usar, então, o ciclo trigonométrico, vou pegar uma abertura qualquer aqui, um ângulo x, e pegar a área de alguns triângulos e de um setor circular também. Eu vou mostrar aqui por meio do software GeoGebra, para dar uma ilustrada melhor aqui nessa figura com um pouco de animação. Então veja, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, aqui eu vou começar a fazer a abertura do ângulo x, né? Veja o que vai acontecendo aqui. Eu vou parar aqui mais ou menos, tá? Qualquer posição, mas eu parei aqui só para poder dar uma ideia do que a gente vai fazer. Então perceba que a partir do ângulo aqui, no caso aqui no software ele está alfa, mas lá na minha figura ele vai estar como x. Mas é só uma questão de nomenclatura. Bom, veja que aqui em verde a gente tem a tangente desse ângulo. Aqui em azul é o próprio arco aqui do ângulo, né? Então ele vai formar um setor circular. Aqui em vermelho é o seno deste ângulo. E este seno, né, esse segmento aqui, que representa o seno, ele é a altura desse triângulo aqui, ó, formado por este raio, essa secante que vai desse ponto aqui até o ponto inicial, da onde a gente partiu, né, com esse ponto azul aqui, né, para formar o ângulo, tá? Então eu passei esse segmento aqui tracejado porque a gente vai usar este triângulo, né, com o seno sendo a sua altura, o setor circular e também o triângulo formado aqui pela tangente deste ângulo. A proposta então é usar o valor das três áreas e o teorema do confronto para poder fazer a demonstração aí do limite fundamental. Vamos voltar lá para a nossa tela inicial. Então aqui eu coloquei apenas o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, deixei aqui explícito que vale 1, né, o raio dessa circunferência. Então, como eu falei, a gente vai pegar a área, né, de alguns elementos aqui. Aqui, só para ficar parecido lá com a figura, eu tinha que ligar aqui o ponto C com o ponto B para formar um triângulo, né? Então, veja bem, eu vou ter aqui, então eu vou chamar a área 1, né? Vou fazer aqui ó, a área 1, A1, ela vai ser a área desse triângulo aqui, ó, o CO e B, tá? É o triângulo COB. A área dele, então, vai ser base vezes altura sobre 2. Repare que aqui a base vale 1, né? Vezes a altura aqui desse triângulo é esse segmento CA, que lá no software vocês viram que estava em vermelho, né? Ele é o seno, né, do ângulo X. Então, aqui vezes o seno de X. Então, base vezes altura dividido por 2. Seno de x dividido por 2 é a área do primeiro triângulo. Aqui eu tenho um setor circular também, tá? Eu vou ter aqui um setor circular, também pegando esses pontos COB. E o ângulo é x aqui, lembrar que esse ângulo está em radiano, né? Então, para a gente calcular a área de um setor circular, veja bem, vou fazer da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, por exemplo, πr quadrado é a área de um ciclo completo, né? Ou seja, em relação ao ângulo de 2π. Né? Para o nosso ângulo x, a gente vai ter aqui uma área 2. Então, eu estou fazendo aqui uma proporção entre a área e o ângulo completo, né, da circunferência, um pequeno ângulo x e a sua área. Então, quanto que ficaria isso daqui? Fazendo aqui uma simples regra de 3, a gente tem x que multiplica πr quadrado é igual a nossa área 2 vezes 2π. Então, a área 2 que eu quero, ela vale quanto? Veja bem, eu vou dividir aqui π com π. Então, a nossa área 2 vai ficar igual x vezes raio ao quadrado sobre 2. Então, x vezes raio ao quadrado, o nosso raio vale 1 sobre 2. Tá? Então, seria x sobre 2
a nossa segunda área aí. E a nossa terceira área, né, a área 3, ela vai ser relativa ao triângulo, esse triângulo maior aqui, ó, DOB. Então, é o triângulo DOB. A nossa área 3, ela vai ser, então, aqui é um triângulo retângulo, né, retângulo em B. Então, a base aqui vale 1, e essa altura aqui, C, de BD, aliás, ela é a tangente do ângulo X. Então, eu tenho aqui base vezes altura dividido por 2. E aí, na sequência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a área 3 é maior ou igual à área 2, que é maior ou igual à área 1. Ou seja, a área do triângulo maior, ela é maior que o setor, que a área do setor circular, que por sua vez é maior do que esse triângulo COB. E substituindo aqui então os valores, a gente tem o seguinte: tangente de x sobre 2 maior ou igual, a área 2 então é o próprio x sobre 2, e aqui maior ou igual a área 1, que equivale a seno de x sobre 2. Fazendo um ajuste aqui com a tangente, lembrar que é seno dividido por cosseno, então a gente vai ter aqui, ó, seno de x dividido por 2 cosseno de x, maior ou igual a x sobre 2, que é maior ou igual que seno de x sobre 2. Veja que seno de x sobre 2 apareceu aqui nas extremidades da desigualdade, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar toda essa desigualdade por 2, que divide seno de x. Daí aqui vai ficar como? Eu vou fazer aqui em cima. Quando eu multiplicar 2 seno x por essa primeira parte aqui, vai sobrar apenas 1 sobre cosseno de x. E aí, maior ou igual. Aqui no meio, quando eu fizer esse produto, o 2 divide 2, vai sobrar apenas o x sobre seno de x. E aqui ainda maior ou igual a 1, porque eu estou multiplicando os inversos. E falando em inversos, aqui eu vou inverter essa desigualdade, então eu vou colocar cosseno de x, aqui eu vou ter seno de x sobre x, e o 1 invertido é 1. Só os sinais aqui da desigualdade que a gente também muda, né? Só para explicar isso aqui melhor, é só pensar no seguinte, ó, suponha que você tem, vamos pegar assim um número 1/3, tá? 1/3, ele é um número que é maior do que 1/10, não é isso? Ó? 1/3 é 0,3, aqui é 0,1. Então, 1/3 é maior que 1/10. Se a gente inverter aqui, ó, 3 e 10, o que que acontece agora? O 10 é maior do que o 3. Então, quando a gente inverte, inverte também o sinal da desigualdade. Foi o que ocorreu aqui em cima. Agora, a gente vai usar o teorema do confronto, fazendo o quê? Aplicando o limite em ambos os lados. Veja só, limite quando x tende a 0 de cosseno de x. Se eu aplicar aqui também o limite de 1 quando x tende a 0, aí o que que a gente tem aqui nesse limite como resposta? A gente vai ter o número 1. E limite de cosseno de x quando x tende a 0 também é o número 1. Portanto, a gente tem então o número 1 aqui, menor ou igual o seno de x sobre x, que é menor do que 1 aqui também. No caso, eu esqueci de colocar aqui, né? Aqui eu deveria ter escrito limite quando x tende a 0 do seno de x sobre x. Pelo teorema do confronto, então, isso daqui equivale a 1, conforme queríamos demonstrar aí o nosso limite fundamental, né, da função seno x sobre x, que ele equivale igual a 1. Então, ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!